Recentemente, uma polêmica causou alvoroço em todo o campo da medicina, e não só na medicina, como em todo o mundo, desafiando a ética, nos fazendo indagar: qual o limite da ciência? O neurocirurgião italiano Sergio Canavero, que coordena o grupo de neuromodulação avançada de Turim, há 2 anos anunciou que faria o primeiro transplante de cabeça humana da história, e essa cirurgia aconteceria nesse ano de 2017. Segundo o Canavero, ele estaria desenvolvendo essa cirurgia com o intuito de salvar pessoas com doenças motoras degenerativas, que possuem a movimentação do corpo debilitada, porém possuem o cérebro funcionando normalmente. Ele já conta com um voluntário, o russo Valery Spiridonov, de 32 anos, sofre uma doença chamada Erding-Hoffmann, um tipo de atrofia muscular espinhal. Isso representaria um salto para a medicina e mudaria a história de muitas pessoas. Essa evolução da medicina que o Dr. Sérgio Canavero propõe está intrinsecamente ligado à ideia de progresso e dinâmica social de Auguste Comte. Comte foi um filósofo francês que a ele é atribuído o título de fundador do positivismo e da sociologia científica. O positivismo é o sistema que se propõe a ordenar as ciências experimentais, considerando-as como o único modelo válido para o conhecimento humano. Rejeita modelos teológicos e metafísicos e supervaloriza a ciência. Para Comte, a sociologia é a ciência mais importante de todas, uma ciência que abrange o todo, estuda a completude da sociedade. A sociologia serve para resolver os problemas sociais, deve identificar onde estão os problemas e, através de sua epistemologia, resolver esses problemas sociais. Foi o primeiro a trazer o método científico para a sociologia. O pensamento kantiano surge num contexto revolucionário na qual a Revolução Industrial e a Revolução Francesa estavam sendo repercutidas no mundo inteiro. Essa ideia de progresso, de evolução, é inerente ao pensamento de Comte. Podemos dizer, portanto, que Comte tem fundamentos teleológicos. Ele acredita que o rumo da história da sociedade possui uma finalidade e esta seria para um estado perfeito. Para identificar isso, ele cria a lei dos 3 estados, que seria a evidência histórica do progresso da sociedade rumo a um estado perfeito. Seria o primeiro estado, o teológico, período em que a humanidade saciaria suas angústias nas divindades. E esse estado ainda se dividiria em 3 períodos: o fetichista, onde o homem explicaria o mundo pelos fenômenos naturais, o sol, a chuva e o trovão; o politeísta, agora o homem que se atém em seres que vivem em outro plano e seriam responsáveis pela existência da humanidade. Seriam, neste caso, as divindades. E por último, o monoteísta, que todas as explicações encontrariam respostas em uma divindade apenas. O segundo estado, então, seria o metafísico. Este estado se resume no período filosófico, o período racional, que se satisfaz em ideias abstratas sem comprovação científica. Um exemplo disso é o contrato social. O terceiro estado, então, seria o atual, o positivista, que seria o período científico. A compreensão do mundo só se daria na ciência. Para evidenciar esse processo histórico, ele divide a sociologia em 2 áreas: a estática social e a dinâmica social. A estática social se vale daquilo que existe na sociedade independente do período histórico, inerente à ideia do estático, aquilo que não muda em uma sociedade. Essa estática seria a força da coesão social, é o que manteria a sociedade unida, como linguística e religião. A ideia de estática social está ligada à ideia de ordem, no pensamento de Comte. Já a dinâmica social está ligada aos fatores da evolução social, a força causadora do progresso. Essas forças causadoras do progresso seriam, para Comte, a industrialização e o desenvolvimento da ciência. Esse dinamismo social relacionado ao desenvolvimento da ciência podemos ligar com a proposta do neurocirurgião Sérgio Canavero, uma vez que ele representa um novo parágrafo na história da medicina, um salto enorme para novas pesquisas e para a evolução. Aqui evidenciamos o desenvolvimento da ciência como fator da evolução social, rumo ao progresso, uma vez que isso ampliaria novos horizontes para o desenvolvimento da ciência médica e causaria uma mudança na visão ética a ser empregada na ciência.